A nossa história da Igreja de São Domingos das Torres inicia em 1815, quando passa aqui pela região o bispo Dom José Caetano Coutinho da Silva. Toda essa área aqui do sul, tanto da capitania de São Pedro quanto de Santa Catarina, pertencia à Diocese do Rio de Janeiro. E o bispo vem numa visita pastoral, a primeira, aliás, que se realizava naquele período. Ele desce na vila de Nossa Senhora do Desterro, Florianópolis, e vem de carruagem, de sege, pelo litoral. E nesse percurso, ele autoriza a construção de várias capelas, em Araranguá e aqui nas Torres, onde ele chega no dia 4 de outubro de 1815, é recepcionado pelo alferes, pela sua família, Manuel Ferreira Porto, se hospeda na casa do alferes e realiza batizados, crismas e casamentos, porque aqui nessa região não havia capela. O pessoal que morava aqui se socorria de Laguna ou de Conceição do Arroio, Osório. Então eles fazem o pedido, o bispo passa por aqui, anota, registra, vê a localidade. Esse bispo, ele é de Portugal, ele é uma pessoa fantástica, eu sou fã dele. E ele tinha uma noção firme de que onde ele autorizasse a construção de uma capela, aquela localidade ia florescer. Foi aqui nas Torres que aconteceu, foi ali no Araranguá também aconteceu, e nas outras 13 capelas que ele autorizou nessa viagem. Ele vai a Porto Alegre, segue adiante, vai até Rio Grande, volta, e em fevereiro de 1816 ele passa por aqui e então autoriza a construção da capela. Naquela época, quem autorizava era a igreja. Ele registra no seu diário, ele fica impressionado com a ignorância religiosa da região. Era um desamparo religioso só. Então ele viu isso e passa por aqui e traz autorização. A capela, ela vai ser construída num terreno que era do alferes. Essa área aqui pertencia ao alferes Manuel Ferreira Porto. E ele doa esse terreno para que seja erigida a capela ao lado da casa dele, né? Tinha muitas terras por aqui. E havia até uma certa discussão se seria aqui ou na Itapeva, porque Torres tem origem na Itapeva. É lá na Itapeva que Torres vai nascer. É importante consagrar que em 1815 havia aqui nas Torres apenas 2 casas, uma delas era do alferes, outra do coletor de impostos, e havia os resquícios de um forte construído em 1776 para inibir a presença dos espanhóis que iam invadir aqui a região com destino a Rio Grande, acabou não acontecendo. Então, o que nós tínhamos aqui naquela época? 2 casas e o forte e a guarda e registro. O que era guarda e registro? Era o pedágio da época. Então, não fique tão triste assim, o que paga pedágio hoje, pagava pedágio naquela época também. E era mais caro, muito mais caro que hoje. Pagava até por pessoas, não era só por animais, nem por veículos, carretas, né? E era pessoas também pagavam. Então aqui já havia guarda e registro, que havia sido transferida da Itapeva, aqui para as Torres, operando mais ou menos no forte, que ficava aqui atrás de onde seria a nossa igreja. O caminho das Torres não era por defronte à igreja. O caminho das Torres, você vinha pela beira da praia, subia a rua que fosse possível, o caminho que fosse possível, que seria Cirilo Sartori, por exemplo, ali, subia ali e passava por trás da igreja, que nem existia, e seguia adiante, né? E ia lá para a Praia da Cal, que nem existia o nome, e depois seguia adiante, até Itapeva. Então ele autoriza em 1816, e ela só vai começar a ser erguida entre 1819 e 1820. Ela fica esses 3 anos sem nada. 5 de junho de 1820, passa por aqui em Saint-Hilaire, e relata, fica na casa do alferes também, relata que a igreja estava no madeiramento. Então já tínhamos madeiramento aqui, e já tinha feito o aplanamento do terreno, foi cortada a parte traseira ali para deixar plano, né? E já tínhamos essa etapa da construção, 1820. Em 1819, um ano antes, vai chegar uma pessoa muito importante aqui, não que as outras não fossem, que é o Major Francisco de Paula Soares de Guzmão. Ele era um major do exército português, né? Ainda não tínhamos o Império de 1822. Ele vem para cá para quê? Para reerguer o forte, porque havia uma nova ameaça de invasão dos castelhanos nessa região, né? Com destino a Colônia do Sacramento e lá com destino ao Rio Grande. Então ele vem para reerguer o forte. É preciso entender que aqui era chamada Garganta das Torres, uma espécie de Termópilas dos gregos, porque você não passava lá perto da Lagoa do Violão, a lagoa, que era um charco, e também não conseguia passar mais a leste, porque era difícil, o mar estava ali. Quem passava de navio, passava direto pelo mar. Então, mais ou menos a passagem era essa que eu falei, atrás da igreja. Então ele vem para cá com o objetivo exclusivo de erguer o forte. E ele se envolve na construção do erguimento da capela, né? Que vai ser, então, finalizada em 1824, ainda não totalmente finalizada, né? Embora tenhamos a data oficial, entre aspas, de outubro de 1824, Paulo Soares vai dizer que ainda continuou com obras em 1825. Mais ou menos esse é um registro inicial do que se tem. Se tinha aqui também o coletor de impostos,
Domingo Antônio da Costa Guimarães, natural de Laguna, que veio para cá, era o cara que controlava o pedágio, que controlava a guarda e registro. E é interessante que o nome dele é Domingos, né? E a igreja é São Domingos. Então há uma certa dúvida, será que ele não participou no processo de escolha do nome do santo? Né? Essa é uma questão que está em aberta. Outra origem não se tem. Existe uma leve também possibilidade de que seja lá de onde o bispo Dom José Caetano Coutinho da Silva tenha sido consagrado, lá em Portugal, que também é uma localidade lá alusiva a São Domingos. Né? O fato é que ficou São Domingos das Torres. E aqui é importante ressaltar que o nome é um patrimônio histórico, e esse nome se perdeu. Hoje nós chamamos Torres, mas era São Domingos das Torres, porque era assim que ela era referida, antes da capela, inclusive, era referida às torres. O primeiro registro que se tem sobre as torres, 1735, dos padres matemáticos que fazem uma cartografia da região e colocam as torres. E eles andaram por aqui. Por que as torres? Porque os tropeiros que vinham do sul, com direção a Araranguá, Conventos e Sorocaba, se referiam às torres, às 3 torres. Então, São Domingos das Torres, nós perdemos esse nome, que é um patrimônio histórico. Se você for a São João del Rei, eles vão dizer que lá é São João del Rei. E esse das Torres nós perdemos. Nós vamos ter depois outro momento que é uma tentativa de conservar melhor a igreja, entre 1855 e 1856. Aí nós vamos ter já mestres pedreiros e carpinteiros trabalhando nessa obra, porque essa é uma dúvida que fica da construção, do início. Foi o Paulo Soares, com o seu conhecimento de major e de reerguer o forte, que ergueu essa igreja, ou tivemos aqui mestres pedreiros e carpinteiros? Porque essa participação dos índios missioneiros Guarani, eles ajudaram, com certeza, eles ajudaram, mas eles eram nativos, não tinham todo esse conhecimento que vocês vão ver depois, né, da construção dessa igreja. Então, essa é uma outra dúvida que fica. 55, 56 a primeira reforma, e 1898 a construção da torre, com o padre Giuseppe Lo Monaco, que veio para Torres em 1884. Ele era natural de Aieta, na Itália. Giuseppe Lo Monaco, popularmente conhecido como Padre La Monaco, mas o nome dele é Lo Monaco, que significa o monge. As torres nascem na Itapeva. É ali que vai a guarda e registro, em 1770, por aí 1750. A guarda e registro, que era em Conceição do Arroio, é transferida para Itapeva. Por quê? Porque lá em Conceição do Arroio e Tramandaí tinha 2 guardas de registro. Uma era em direção à Cidreira, pelo litoral, e outra em direção à Conceição do Arroio. Essa de Conceição do Arroio começaram a burlar, começaram a ir mais para o oeste, passar e não pagar, porque era muito caro. Eu já falei, traduzido em dinheiro de hoje, eram R$2 por pessoa para passar. Era R$5 por animal. Tu imagina uma tropa de 100 animais passando, né? Então, trouxeram a guarda e registro para Itapeva. E ali estabeleceram. Não se localizou ainda, eu já andei fazendo pesquisas por lá, tentei, outros colegas, não se localizou onde era. Mas seria numa área que tivesse visão, tanto para o sul quanto para o norte. E aí um detalhe, a gente tem imagens da Itapeva de 1950, não tinha árvore, não tinha vegetação nenhuma, era um descampado só. Então tu tinha que ser um local em que tu enxergasse tanto ao sul quanto ao norte. Né? Então ficou a guarda e registro ali entre 1750 e 1770, e Torres vai nascer ali. Ali vai ter o primeiro cemitério cristão de Torres também, que não se encontrou também até hoje. Com a chegada do alferes, em 1801, um pouquinho antes até, 1790, finais de 1790, ele vem para cá. Da Itapeva, ele vem para cá. Ele tem um filho, inclusive, sepultado na Itapeva. Ele vem para cá, passa a morar aqui inicialmente no forte, mas em seguida ele já vai construir a casa dele. Então é lá que Torres vai nascer, vem para cá, e com a igreja ela vai se urbanizar. O bispo tinha essa noção. Com a igreja, com a capela, não? E ela vai, então, porque vem pessoas, se aglutinam, em volta, enfim, uma série de coisas. Então, é importante que as pessoas saibam disso. O nascedouro de Torres é lá na Itapeva, por esses motivos que eu expliquei. E outro detalhe, o litoral era deserto. Isso aqui era deserto, não tinha nada, praticamente nada, poucas habitações. Já em 1820, quando o Saint-Hilaire passa, ele fica impressionado com as habitações, eram casas de 2 peças, chão batido, parede de barro com folha de palmeira, e as pessoas sentavam no chão, comiam no chão, dormiam em esteira. Era muito pobre o local.
Então, o que é importante entender? Uma igreja ocupa um papel importante dentro do contexto do tecido urbano, uma vez que ela é um equipamento simbólico vinculado à cultura de uma população. Ela acontece num determinado espaço de tempo, o que de certo modo também ajuda a contar a história da tecnologia e do saber fazer de uma época. E o que é interessante é entender que uma igreja, ela, como consta na bibliografia, né, me ocorre aqui o Kevin Lynch com a imagem da cidade, ela figura como um marco de referência, um marco visual para o contexto do tecido urbano, do urbanismo. Então uma igreja sempre é um equipamento que merece destaque, importância e valorização. No caso aí da São Domingos, a gente percebe a imponência da igreja, que foi construída originalmente no topo, né, de uma colina, de um monte, lugar alto, como os portugueses sempre procuravam fazer, de maneira que essa igreja então pudesse se destacar em relação ao vilarejo, à cidade na qual ela existia. Então eu acho interessante entender essa questão do contexto urbano, e nesse sentido a gente comenta dentro do planejamento urbano a importância de preservar não somente o equipamento, a igreja, mas o entorno, né, o contexto onde ela se insere. Por isso que o IPHAI, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, e o IPHAN, né, eles recomendam que se estabeleça um raio de influência ao redor da igreja, né? Então tem aí em torno de 500, 600 metros de raio de influência. O que isso significa? Que tem que haver lá nos planos diretores uma demarcação onde se considera a ideia de uma área de influência ao redor do equipamento cultural. Eu acho bem importante isso, né, quando vocês estiverem atuando na função de urbanistas, né, que vocês lembrem que não é apenas o objeto, né, não é apenas a edificação histórica, mas o contexto ao seu redor. Sob pena de nós descaracterizarmos totalmente o entorno e a igreja ficar então ali sozinha, um equipamento assim que fica meio que sem propósito, né? Como é infelizmente o caso da igreja de Viamão. Eu acho que a igreja de Viamão é um exemplo ruim do que não deve acontecer. Talvez um exemplo assim mais clichêzão, assim mais categórico do que deve ocorrer é a Sagrada Família em Barcelona, né? Que a gente percebe que o plano do Cerdà previu um gabarito de altura para a cidade, todo ele mais baixo do que a Sagrada Família, a igreja que o Gaudí projetou, justamente para que a igreja pudesse se destacar como um marco importante para o contexto da cidade. O dia 17 de fevereiro de 1983 marcou um momento histórico para o Rio Grande do Sul. Nessa data, a Igreja Matriz de São Domingos, também conhecida como Matriz de São Domingos das Torres, foi inscrita no livro tombo número 15 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, o IPHAI. Então, esse tombamento abrange tanto o edifício quanto seu entorno, valorizando então o caráter histórico, artístico, religioso, arquitetônico e paisagístico. Então, a igreja é um exemplo marcante da arquitetura colonial luso-brasileira, mesmo que ela tenha recebido algumas inserções posteriores. Por ser um bem tombado, cada proposta de intervenção, assim como o projeto de restauração, precisava ser aprovado primeiramente na Prefeitura Municipal de Torres e posteriormente pelo IPHAI. O projeto de restauro, que foi assinado pelo arquiteto Edgar Bittencourt da Luz, deu início às obras em dezembro de 2010, que foram concluídas somente em abril de 2017. Então, o período de tombamento estabelecido pelo IPHAI visa preservar a ambiência da Igreja Matriz, assim como seus principais visuais, garantindo então a continuidade da memória afetiva, assim como as características morfológicas do centro histórico. O perímetro de tombamento, que foi estabelecido pelo IPHAI, ele visa preservar a ambiência da Igreja Matriz, assim como seus principais visuais, né, tanto da igreja para a Lagoa do Violão, como de alguns pontos principais da cidade, para o Morro do Farol e para a igreja. Dentro dessa área de proteção, nós temos também alguns outros exemplares importantes, como, por exemplo, algumas construções ao longo da Rua Júlio de Castilhos, né, que nós temos o prédio da antiga prefeitura, hoje o Museu Histórico de Torres, e na sequência algumas casas, então, típicas do período colonial, tanto as edificações que refletem essa arquitetura açoriana, com casas de porta e janela,
com beirais, assim como, em alguns casos, já com as platibandas. A igreja São Domingos está tombada. Isso faz com que um pouco da ambiência da igreja seja preservada, principalmente essa relação visual, tanto que a igreja tem da lagoa, como quem está na lagoa ou andando pela cidade consegue perceber, uma vez que a gente não tem edifícios em altura. Mas nós temos alguns exemplares ainda da arquitetura soiana, onde a gente vê a casa de porta e janela, algumas com a platibanda, e ainda da arquitetura colonial com o beiral. A igreja foi implantada conforme a orientação e recomendação da tradição da Igreja Católica, onde eles recomendam que o altar fique posicionado na extremidade leste e, por consequência, a entrada da igreja na extremidade oeste. Isso acontece também como uma simbologia, com a ressurreição de Jesus Cristo, com o sol nascente por trás do altar, que é a esperança, é a luz, é o renascimento. Também significa, com a entrada oeste, que os cristãos estariam saindo do mundo profano em busca da luz, que é o leste. A Igreja São Domingos, além de ser um marco para os torrenses, ela é um dos pontos turísticos da cidade. Então, uma vez que a gente tem um bem tombado, reconhecido pelo IFAI, ele valoriza todo o centro histórico e ele também potencializa o turismo cultural. Além da Igreja Matriz de São Domingos, nós temos alguns outros exemplares próximos ainda da igreja, como a Casa da Sopa, nós temos o edifício Dona Berta e nós temos o edifício da antiga prefeitura. São alguns dos exemplares que conseguem contar um pouquinho da história, como foi feita essa primeira ocupação da cidade. Apesar de a Praça da Igreja ter um terreno que tem um desnível bem acidentado, ela também permite que as pessoas possam explorar mais os visuais e contemplar tanto a vista da lagoa como o pôr do sol. A Igreja Matriz de São Domingos foi uma das primeiras coisas que eu vi quando me mudei para Torres. Eu estava muito ansiosa para conhecer o centro histórico e geralmente arquitetos, quando procuram um centro histórico, vão atrás da igreja. A gente sabe a importância dessa locação da igreja. A Igreja Matriz de São Domingos, então, é um dos bens mais importantes do Estado e neste ano, completando seus 200 anos, uma vez que ela foi inaugurada em 1824, outubro de 1824, ela é um marco e também um bem histórico, artístico e cultural. Em termos de arquitetura, a linguagem resultante desse acúmulo de épocas e de construções que acabaram gerando o que é hoje a Igreja de São Domingos das Torres, a gente tem um resultado eclético, uma mistura bastante grande de elementos que demonstram épocas de construções diferentes. Quando a gente faz análise do interior da igreja, a gente identifica que existe uma nave mais profunda, que demonstra ser mais antiga. A gente pode ver isso, inclusive, nas janelas arqueológicas que foram deixadas depois do restauro. Existem algumas janelas que demonstram um tipo de construção mais vinculada ao período colonial. E, posteriormente, a gente vê algumas modificações que foram feitas já com um gosto mais do século XIX e que caminham para o ecletismo. O resultado da fachada frontal, ela é ainda bastante característica do período colonial. A gente tem uma arquitetura barroca, a gente consegue perceber isso pelo desenho do frontão, que se mescla com os outros elementos, como o desenho das janelas, que se abrem no local do coro, né? E a gente tem também a utilização das vergas em arco abatido e vergas retas também, que são características de uma arquitetura barroca colonial. Claro que, devido aos poucos recursos que a gente vai ter na região, como característica das arquiteturas barrocas do Rio Grande do Sul, a gente vai ter essa contenção nos elementos em comparação àquela arquitetura barroca que a gente vê no centro do país, por exemplo, em Minas Gerais, né, no Rio de Janeiro e também no Nordeste. O barroco do Rio Grande do Sul, ele é mais comedido em termos de elemento e as ornamentações não são tão ricas. A fachada que a gente consegue ver hoje, provavelmente não é a fachada original daquela capela que foi construída em 1824. A gente tem outros elementos, mas que demonstram bem, né, essa característica do barroco, como a gente consegue perceber nesse tipo de igreja. A torre sineira, ela já apresenta um outro tipo de tratamento arquitetônico, né? A gente já sabe que ela é do final do século XIX e ela apresenta um desenho clássico mais geometrizado, que remete um pouco
ao maneirismo e uma revivescência, né, de uma arquitetura renascentista. Então a gente tem a demarcação bastante clara dessas diferenças de estilos e das épocas em que foram construídos. Alguns elementos também foram inseridos posteriormente, como a gente consegue perceber pelas janelas laterais em arco ogival, o que é uma característica da arquitetura gótica, ou daquilo que se resgata no século XIX da arquitetura gótica. Isso acaba aparecendo principalmente com a vinda de arquitetos alemães para o Rio Grande do Sul, né, que acontece em meados do século XIX. Provavelmente a igreja original, que é construída na parte posterior e que é menor, né, tem um tamanho menor do que o resultado da igreja hoje, ela tinha uma fachada semelhante às fachadas das igrejas do mesmo período de Santa Catarina, fachadas bem simples, né, e que provavelmente tinham alguns pináculos piramidais, como a gente consegue perceber na fachada atual. A gente consegue também identificar um óculo, que é algo que também aconteceu nessas fachadas dessas igrejas, mas que eram bem mais austeras do que a fachada que a gente consegue perceber hoje na Igreja São Domingos. Alguns historiadores falam que a igreja poderia ter se estabelecido em lugares diferentes. Como ela se estabeleceu aqui na rua Padre Lamônaco, ela poderia ter se estabelecido no Parque da Itapeva, ali no Morro da Itapeva. E isso faz com que a gente entenda que a cidade poderia ter se desenvolvido de formas diferentes. Porque a igreja, antigamente, era um catalisador da civilização ali, né, da parte urbana da cidade. Porque é onde acontecia o voto, o batismo, o velório. Então era um ponto de importância da cidade, né? A gente vê que ainda em cidades pequenas, a gente vê que a parte central da cidade é onde fica a igreja, né? A igreja católica, principalmente, que é uma das religiões mais antigas. Através disso a gente vê como a cidade se desenvolveu. E o local que a igreja está, a gente percebe que ela ainda mantém uma certa ambiência, né? Em relação a algumas edificações não tão próximas, que isso é possível por conta da lei do tombo. Mas há outros pontos que levam a gente a entender o porquê que a igreja também ainda se mantém a sua ambiência, o seu entorno e ela mesma intacta, como a própria lei do tombo, né, que possibilita essa ambiência entre relação à altura e distâncias da edificação. A gente percebe também através de análises de mapas axiais, que a gente percebe que é difícil o acesso aqui, principalmente de carro. Também não tem muita acessibilidade peatonal, então isso faz com que dificulte a chegada até a muita passagem, né? Até a gente percebe agora um horário que a gente está fazendo a gravação, é um horário de pico e aqui é um local que passam poucos carros. Isso é um dos pontos que faz com que esse ambiente ainda esteja mais intacto. Outra coisa é a questão de pertencimento, a fé da comunidade. Isso faz com que a igreja, como ela é um ponto importante para muitas pessoas, e dentro da arquitetura a gente entende que a relação de pertencimento está muito ligada à questão de estabelecer aquele local de importância e requalificar, manter ele com uso. Então, porque a gente vê já em outras casas, outros ambientes aqui da cidade que não tem esse apelo da própria sociedade, da própria população, ele já não tem um uso, né? Não tem um uso, faz com que esses ambientes não estejam mais, não tenham dado continuidade ao seu uso. Eu, como torrense, tenho uma memória afetiva em relação à igreja, de vir aos domingos na missa, vim com meus familiares andar aqui perto da praia. O plano diretor, ele tem o perímetro do plano diretor, ele ainda chega muito próximo à igreja com alturas muito altas, né? Mas ainda a lei do tombo garante essa ambiência da igreja e faz com que a especulação imobiliária ainda não tenha chego de forma tão avassaladora aqui na igreja especificamente, e na sua proximidade, né?